Mateus capítulo 19. Farei a leitura a partir do verso de número 16 até o verso de número 30. Mateus capítulo 19, verso 16. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos orar e em seguida lerei o texto. Bondoso Deus, nosso Pai, graças te rendemos por teu cuidado conosco, tua provisão sempre abundante em nossa vida. Agradecemos também porque dentro dessa provisão o Senhor nos alimenta espiritualmente, particularmente na medida em que nos concede a tua palavra, e por meio dela somos regenerados, somos santificados. Somos conduzidos, ó Deus, de modo agradável a Ti. Para isto, todavia, sempre será necessária a iluminação do Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Por isso, rogamos nesse momento que o Senhor nos ilumine, nos dê a graça de entendermos a Tua palavra e de vivermos segundo a mesma. Ajuda-me, ó Deus, a explicar, a aplicar, a implementar a vida de cada um de nós, as verdades aqui constadas, de tal modo que o nome do Senhor seja glorificado, que a nossa vida seja edificada e que perdidos sejam alcançados. Assim oramos em Cristo com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém. Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Ok? Mateus capítulo 19, verso de número 16, diz assim: E eis que alguém aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhes respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Amém. Meus irmãos, quando nós consideramos a perspectiva humana comum acerca da salvação de pecadores, em última instância, a despeito de todas as possibilidades, você vai chegar à conclusão de que só existem no mundo duas formas. Ou você vai estar naquele grupo que crê que a salvação se dá
por obras humanas, qualquer que seja o percentual, ou você vai crer que a salvação é tão somente um ato da graça de Deus, onde o Senhor, desde os tempos eternos, decidiu enviar o seu Filho unigênito para habitar encarnado entre nós, Deus homem, a fim de cumprir a obra que o Pai lhe designou para salvar o seu povo dos seus pecados. Não há outra possibilidade. E nesta perspectiva você vai ver o que é a verdadeira religião, que é baseada na graça de Deus tão somente, e o que é a falsa religião. Mas a pergunta que eu queria que vocês considerassem é a seguinte: qual que você acha que é a posição mais comum de se encontrar? Aqueles que creem que são salvos pela graça, ou aqueles que creem que são salvos por suas próprias obras, pelos seus méritos? Não precisa pensar muito e você já vai concluir. Certamente é a segunda. E se a gente fizesse uma busca, pelo menos em 2 ambientes, creio que nós ficaríamos abismados. Se a gente olhasse, por exemplo, para as igrejas evangélicas hoje, e aqui eu estou incluindo todas as denominações, é possível que você se depare com a triste realidade de achar que tem pessoas, ainda dentro da igreja, até batizadas, que creem que são salvas por suas próprias obras. Não na totalidade, mas pelo menos um percentual. Então, digamos que ela disse: olha, sem Jesus eu não me salvo. Olha a expressão, eu não me salvo. Por que ele diz não me salvo? Porque Jesus faz a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha, pastor, porque se eu não fizer a minha, ai, ai de Jesus, não vai me salvar. É triste isso. Se você olha para o ambiente para além da igreja, aí essa realidade fica aumentada, expandida exponencialmente. Por quê? Porque é lá mesmo que as pessoas não creem que são salvas pela graça, confiam plenamente nas suas obras. O fato é que essa é uma realidade muito triste, irmãos, pois ao pensar deste modo equivocado, cada vez mais as pessoas se distanciam do Senhor por confiarem em suas próprias obras. A questão é o que fazer. Esse texto que nós temos diante de nós mostra o Rei Jesus ensinando como alguém pode alcançar a vida eterna. Aqui são as palavras do Rei, o Senhor do Reino, que está dizendo como é que alguém pode ter acesso à sua presença, ao seu reino, ao desfrute das bênçãos que ele alcançou. E isso se deu logicamente nessa circunstância providencial, onde o Senhor Jesus Cristo, dando seguimento ao seu ministério, é interpelado por um homem rico, um jovem, cuja percepção estava par e passo com a que temos hoje, confiava em suas próprias obras. E esse homem faz uma indagação ao Senhor Jesus Cristo, que nos leva exatamente a essa questão, o ensino de Jesus sobre como alguém pode alcançar a vida eterna. E eu creio que isso aqui é importante para nós, no sentido de que, se você tem a ideia errada, esse texto vai corrigir, porque vai lhe ajustar com aquilo que o rei do reino, tem a dizer a você sobre isso. Se você tem a ideia certa, você vai se humilhar, porque você vai entender que se você estiver no reino, não foi por suas obras, então não há mérito seu, foi favor do Senhor. Então, se você está sentado aqui nessa noite, você precisa ouvir isto, quer seja para corrigir a sua visão, quer seja para acentuar a visão correta sobre esta verdade acerca do ingresso no reino de Deus. Portanto, abra os ouvidos, concentre-se e ouça o que o Rei Jesus tem a dizer sobre isto para a sua vida. A primeira coisa que nós devemos fazer ao nos aproximar desse texto, irmãos, é considerar esse contexto do Evangelho de Mateus no que diz a respeito a esse acesso ao reino de Deus. E nesse sentido eu separei aqui algumas coisas que elas precisam ser ditas para que você entre nesse texto ciente do que Cristo está dizendo, qual é a abordagem que ele está dando. A primeira coisa que eu quero trazer à sua memória é o sermão que era proferido por João Batista em Mateus capítulo 3, verso 1, e o sermão que também foi proferido pelo Senhor Jesus Cristo, o Rei Jesus, quando iniciou seu ministério. A essência desse sermão era arrependimento. Arrependei-vos e crede. Arrependei-vos e crede.
Isto marca o fato de que, se alguém acessou o reino de Deus, a porta através da qual ele teve, no sentido dessa atitude, foi o arrependimento. Então ninguém há de entrar e fazer parte do reino de Deus se não tiver passado pelo arrependimento. E a pregação, portanto, apontava para isto, tanto a de João Batista, quanto também a do Senhor Jesus Cristo. Por favor, abra sua Bíblia nesse texto para você ver comigo. Mateus capítulo 3, verso de número 1. Olha o que é dito: naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino de quê? Dos céus. Agora no capítulo 4 deste mesmo livro, verso de número 17, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos... Então, arrependimento. Ninguém vai entrar no reino se não tiver o quê? Se arrependido. Arrependido de quê, pastor? Dos seus próprios pecados. Mas há uma outra coisa importantíssima também, que é a seguinte: quando nós lemos esse texto, temos que lembrar que quando o Senhor Jesus Cristo falou da lei, a relação do reino e a lei, ele disse, a partir de Mateus capítulo 5, que a observância da lei não era apenas exterior, mas ela também era o quê? Interior. Então ele diz: olha, se um homem olhar para uma mulher com a intenção impura, o que é que ele diz? Já adulterou com ela. Então não há necessidade só de eu ter o contato físico, a intenção já é pecado. E aí isso nos coloca diante da seguinte condição: meu irmão, se você for julgado e eu for julgado, se nós formos julgados pela intenção, qual de nós se livra? É isso mesmo, ninguém. Ninguém, meu filho. Porque se a minha medida, ou melhor, a medida do Senhor para a minha pessoa, que é correta, é esta, ninguém se livra. Ainda que eu não pratique com os membros do corpo, só a intenção pecaminosa já transgredi a lei, pronto. Então isso mostra a minha incapacidade de observar plenamente a lei do Senhor. Então a minha relação com a lei tem que ser uma relação julgada e orientada pelo Senhor, não pode ser a minha percepção. Esse é um ponto importante. Mas aí tem uma outra coisa que eu queria que você lembrasse também. É que com o Senhor Jesus Cristo, também no Sermão do Monte, estabeleceu a relação correta do homem com a riqueza. E ele disse assim: olha, ninguém pode agradar a dois, porque ou há de agradar a um e aborrecer a outro, ou vai agradar a esse e aborrecer a esse. Ele diz: olha, então não podeis servir a Deus e o quê? Então ele mostrou que no nosso coração há sempre uma luta entre o Deus verdadeiro, habitando meu coração, e os meus deuses. No caso aqui era Mamon. Então vai ter essa rivalidade no seu coração, você vai ter que fazer uma opção. Só pode ter o Senhor, não pode ter outro. Se tiver dois, você vai agradar um e aborrecer o outro. Então, quando nós nos aproximamos desse texto de Mateus capítulo 19, eu preciso ter essas coisas em mente, mas tem uma última que é muito importante. Em Mateus 18, abra sua Bíblia aí, Mateus 18. Quando o Senhor Jesus Cristo vai falar para os discípulos sobre quem é o maior no reino dos céus, pergunta essa levantada pelos discípulos, Cristo disse uma coisa bem interessante, no verso de número 3, tendo chamado a criança, ele colocou a criança no meio, entre os discípulos, e falou uma coisa, olhando para aquela criança, preste bem atenção, ele disse assim, e disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos tornardes como criança, de modo algum entrarei aonde? Então toda a preparação para esse texto, tem que passar pela observação disso. A entrada no reino é pelo arrependimento, a observação da lei não é apenas exterior, mas é também o quê? Interior. Eu não posso ter dois senhores, e finalmente eu tenho que me converter. Se isso estiver na sua mente, você vai entender bem esse texto. Por quê? Porque o que o Rei Jesus quer ensinar
é como alguém pode herdar a vida eterna. E o texto nos ensina isso de 3 modos. Primeiro, o Rei Jesus quer que você entenda que para alcançar a vida eterna, a primeira coisa que você precisa é ter consciência de sua completa e final incapacidade. Primeira coisa qual é? Tenha consciência da sua o quê? Completa e final o quê? Incapacidade. Vamos olhar isso no texto? Volte seus olhos agora para Mateus 16. Perdão, Mateus 9,16. Diz assim, ainda bem que vocês estão atentos, né? Eu vi olhar aqui, 19,16. Graças a Deus por isso, viu? Deus já atendeu a minha oração, bendito seja Deus por isso. Amém mesmo. Mateus 19,16. E eis que alguém, ele não diz o nome, tá? Aqui a preocupação não é quem é o que está sendo feito. Então aqui já tira essa pessoalidade. Não diz o nome. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, a compreensão de que Cristo era de fato o quê? Um mestre, um doutor da lei. Embora não tenha passado pela cátedra, mas já demonstrou isso desde pequeno. Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Essa é a pergunta de $1 milhão. Já ouviu essa expressão? O que é que um homem faz para ir para o céu? Lembra que eu falei no início? O que é que ele faz? Cristo ouve essa pergunta, é uma pergunta honesta, ela é correta, porque se tem algo que você precisa saber na sua vida, mais do que com quem você vai casar, qual vai ser sua profissão, onde você vai morar, são coisas importantes, mas não é a mais importante. Qual é a mais importante? É a que está relacionada com a eternidade. Portanto, esta é uma pergunta que você deveria fazer todos os dias. O que é que eu faço para herdar a vida eterna? Cristo então ouve e responde. Olha o que ele responde. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Primeira coisa que Cristo diz é o seguinte: a palavra bom aqui, irmãos, não é bom no sentido de gostoso. Isso aqui é bom, ou comida boa. Não, aqui não é bom no sentido não. Aqui é bom no sentido moral, de perfeição, de retidão. Então Cristo está alinhando o pensamento dele, dizendo o seguinte: você quer saber realmente o que é bom em termos de perfeição? Então, se você quiser saber acerca disto, bom só existe um. Quem é quem? Olha, ele diz: bom só existe um. Quem é esse um? É Deus. Você vai olhar nos evangelhos sinóticos, essa resposta vai estar lá. Bom só existe um, que é quem? Então, bom no sentido de perfeição moral, só existe um na face da terra, que habitou nela. Quem foi? O Senhor Jesus Cristo. Só Deus é bom. Aí Cristo continua dizendo: se queres, porém, entrar na vida, guarda o quê? Então ele está dizendo o seguinte: você não é bom como você imagina, mas, se você quer entrar na vida, você tem um caminho. Qual é o caminho? Você vai guardar os mandamentos. Lembra que eu falei? A guarda dos mandamentos, a guarda da lei, está associado ao aspecto exterior e o quê? Interior. Então ele está dizendo, para guardar a lei, tem que guardar de modo perfeito. Então a guarda aqui não é guardar umas coisas e não outras, é fazer tudo de modo perfeito, por dentro e por fora. Então vamos materializar isso. Vamos supor que você nunca roubou ninguém, nunca pegou nada do outro, mas se algum dia você pensou em fazê-lo, você já roubou. Você nunca matou ninguém, você não tem um processo aí no tribunal, você não tem nada, sua ficha está limpa. Você tira o nada consta ali na Secretaria de Segurança Pública, seu nome está limpo. Mas se algum dia você teve raiva do seu pai quando você era pequeno, ou de sua mãe, você já passou por isso, criança? E no seu coraçãozinho você disse assim, ó:
Eu queria que eles não existissem. Não sei porque vocês são meu pai e minha mãe. Não disse nada, ele não disse nada. Mas ele pensou. Já pecou. Então, quando Cristo olha para esse jovem, ele está dizendo o seguinte: olha, você quer mesmo? Então você vai ter que observar os mandamentos, você tem que guardar perfeitamente. Aí Cristo começa a dizer para ele, ante a pergunta que se segue: quais? Quais mandamentos? Ele estava muito cheio de si, né? Quais mandamentos? Aí Cristo faz a lista: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo é o resumo da segunda tábua da lei. Então, teoricamente, aqui está a segunda tábua da lei. Quando Cristo fala isso, o jovem, a ideia de replicar é não deixar nem Cristo respirar. Imediatamente respondeu. O que foi que ele respondeu? Tudo isso eu tenho observado. Eu cumpri, Senhor, tudo. Que me falta? Eu acho que ele ficou esperando assim: pô, rapaz, você é bom mesmo, viu? Aí Cristo não diz isso. O que é que ele diz para o jovem? Se queres ser perfeito, lembra que eu falei que a ideia de bom é de perfeição moral? Se queres ser perfeito, quer ser bom mesmo? Falta uma coisinha para você só. Só uma coisinha. Lembra dos 99%? Falta só 1%. Só falta 1%. Qual é 1%? Você vai fazer o seguinte: você vai seguir, sai aqui, você vai ali, vende tudo que você tem, por certo esse homem era possuidor de muitas terras, você vai pegar tudo que você tem, você vai dar aos pobres, e você vai ter um tesouro no céu. Depois que você fizer isso, você vem e me segue. Aí você vai para o céu. O que é que você acha dessa proposta para um homem que se achava perfeito? Olha, ele já tinha feito tantas coisas, por que não ia fazer essa? Qual é a resposta do homem? Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, ou esta palavra, retirou-se o quê? Triste. Por quê, irmãos? Ele não era bom? Porque ele era dono de muitas o quê? Meus irmãos, vamos aqui pensar sobre isso. Olhe para mim agora. Cristo está sendo contra a riqueza e a favor da pobreza? Não. Ele está dizendo que o homem não pode ser rico? Não. Ele está dizendo que aquele rico tem que vender tudo e dar para os pobres, que é assim que faz todo mundo? Não. Ele está analisando aqui um caso específico de alguém que se julgava perfeito, bom, mas que tinha um item na vida dele que estava destoando de alguém que queria entrar no céu por suas obras. Qual era? Aquilo de Mateus capítulo 6 que eu falei: adoração a Mamon. Então esse era o probleminha na vida dele, era a vírgulazinha. Mas essa vírgula comprometia tudo. Por quê? Porque o princípio que está em Tiago é: se eu transgrido o mandamento, eu me torno o quê? Réu de todos os demais. Então ele não era tão perfeito quanto ele achava. E aí, quando você olha para esse texto, a que pensamento ele nos conduz? Que aquele que quer entrar no céu, a primeira coisa é que ele tem que ter consciência de sua completa e final incapacidade de entrar no céu. Quem é você nesse texto? É Cristo ou é o rico? É o rico. Então, qual deve ser a sua percepção diante dessa confrontação pela qual ele passou e que nós hoje também passamos? É que eu não tenho como entrar no céu se eu confiar nas minhas obras. Porque o máximo que você pode chegar, se chegar, é bater na porta. Mas dali você não passa. Por quê, irmãos?
porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação. Nem todos passam. E a primeira coisa que você precisa ter para se aproximar e passar é se despir. Ouça, se despir de qualquer vanglória. Você entendeu? Esse jovem, socialmente correto, usando a nossa linguagem hoje, politicamente correto, não feria ninguém, não fazia mal a mosca. Talvez ele até fosse generoso, desse esmolas, mas no que diz respeito à salvação, nada disso, absolutamente nada, seria capaz de conduzi-lo à salvação eterna. Por isso, primeira coisa que você precisa saber como aquele jovem, é de sua completa e final incapacidade de entrar no reino. Você não tem condição. Se você está pensando que você vai para o céu por suas obras, você está redonda e quadrada e triangularmente enganado. Você está enganado. Tira essa ideia louca da sua cabeça. Isso não é bíblico. Isso não veio da parte do Senhor. É fruto das especulações humanas, das tentações de Satanás, das propostas desse mundo, mas nunca foi de Deus. Lembre disso. Você não é salvo por suas obras. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está claro? Primeira coisa, tenha consciência da sua total, completa e final incapacidade. Então, se você achando que vai para o céu assim, está enganado. Não vai. Vai ficar aqui. Vai descer um pouquinho mais. Bem mais. Sabe para onde, né? Não sabe não? O lugar de maior terror que pode existir, preparado por Deus, um lugar físico, onde irão todos aqueles que foram condenados eternamente. Mas não é só isso, tem uma outra coisa que você precisa saber. A primeira é sua total e completa, final, incapacidade. A segunda coisa está a partir do verso de número 20, por favor, e 3, até o verso de número 26. Segunda coisa, tenha consciência, lembra bem, de sua completa e final dependência de Deus. Primeiro eu tenho consciência da minha completa e final incapacidade. Agora eu tenho consciência da minha total e final dependência de Deus. Você quer ser salvo, tem que depender de Deus. Onde é que a gente vê isso? Verso 23, olhe comigo agora aí, acompanhe comigo. Então, Mateus está ligando aqui, encadeando esses raciocínios. Disse Jesus a seus discípulos, ele falou para o jovem, agora vai falar para os discípulos, que estavam presenciando tudo, né? Em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos... Eita, tem alguém rico aqui hoje? Se minha avó estivesse viva, ela diz, meu filho, nós somos ricos das graças de Deus. Então, eu vou refazer a pergunta para que você responda corretamente, espiritualmente, tá? Tem algum rico aqui? Amém. Ricos das graças de quê? Agora eu vou perguntar, tem algum rico aqui? Tem algum rico? Não precisa responder não, senão é muito orgulho, né? Tem algum rico, financeiramente falando, tá bom? Agora, tem alguém que se acha rico financeiramente? Tem? Beleza, é para você. Para você. Cristo faz uma afirmação aqui, que é uma afirmação contundente. Não tem erro. Diz assim, um rico entrar no reino dos céus é o quê? É algo difícil.
difícil. Por quê? Porque o contexto é exatamente de uma pessoa que era rica e não quis se desfazer de suas riquezas para seguir a Cristo. Então aquilo ali era um modelo da humanidade. A pessoa não quer se desfazer das coisas. Quando a igreja está aqui recentemente fazendo essa instrução com relação a dízimos e ofertas, exatamente para que você não se torne um avarento, mas uma pessoa liberal, que compreenda a dimensão espiritual do que é entregar dízimos e ofertas. Não é porque está interessado no seu dinheiro, não, porque nós vimos o dono do ouro e da prata está interessado na sua condição espiritual, que é o ponto aqui. Então é difícil. Quando os discípulos ouvem isso, Cristo não para e diz uma outra coisa que é aí para piorar tudo a compreensão dos discípulos, de dizer, é difícil mesmo. Ele diz assim, olha, é mais, e ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de quem? Irmãos, tem tanta interpretação desse camelo e dessa agulha aqui que eu não vou me deter a elas, tá? Eu só vou dizer o seguinte, ele está exemplificando a dificuldade física. Como que pode uma coisa maior, digo, entrar numa menor? Vou entrar nesse copo. Você acredita nisso? Nem Aladim da mágica, né? Você acredita nisso? Crianças, vocês acreditam que eu vou entrar nesse copo? Pois é, Cristo disse isso, olha, é mais difícil um rico entrar no céu, se comparado a um camelo passar pelo fundo de uma quê? A agulha. Ele falou isso para dizer que é difícil. Quando os discípulos ouvem isto, presta bem atenção, eles ficam aterrorizados. A tradução nossa aqui, verso 25, olha aí para o seu texto. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados. Irmãos, essa tradução aqui, eu acho que ela não ajuda muito não, porque a ideia aqui é a seguinte, eles ficaram perplexos, assombrados, ou seja, até os discípulos, quando ouviram isso, não desceu bem não, entrou arranhando, entalou, não, peraí Senhor, difícil desse tanto, por que isso? Porque na nossa natureza, a gente, no fundinho, por causa daquela questão do pecado, no fundinho, a gente acha que ainda pode fazer alguma coisa para ser salvo. Sabia disso? Tanto é que no dia que você peca, você vem à sua mente o quê? Meu Deus, será que eu perdi minha salvação? Porque no fundo você acha que depende de ti. Se Deus não trabalhar o seu coração e não mudar isso, você vai continuar crendo dessa forma. Então, quando os discípulos ouvem isto, o que é que ele diz, irmãos? Olha só, sendo assim, Senhor, quem pode ser o quê? Salvo. Meu Deus, quem é que pode ser salvo? Agora note bem, Cristo falou dos ricos ou de todos os homens? Ele falou dos ricos, mas a pergunta dos discípulos foi uma pergunta dirigida aos ricos ou para todos os homens? Todos os homens, porque se fosse para os ricos, assim, Senhor, então quais são os ricos que serão salvos? Eles não perguntaram assim não, eles perguntaram assim, quem pode ser salvo? A pergunta que você tem que fazer é a seguinte, por que a pergunta dos discípulos foi ampla? Porque eles compreenderam o cerne da questão. O ponto mais sensível qual é? A impossibilidade de qualquer homem, quer seja rico ou pobre, ou douto ou indouto, preto, branco, índio, qualquer ser humano, de ser salvo. Vocês entenderam aqui a questão? Então, por que eles não perguntaram, Senhor, então, quem são os ricos que vão ser salvos? Ele disse, não, quem pode, Senhor? Porque na cabecinha deles agora compreendendo, dizendo assim, aos homens, por suas obras, é impossível alcançar o quê?
a salvação. Quem pode? Agora olha a resposta de Cristo. Olha para a sua Bíblia. Verso 26. Agora eu queria que nós lêssemos juntos esse verso 26. O que é que ele disse? Então, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. Essa ideia de fitar os olhos é aquele olhar que você olha no fundo do olho da pessoa e você vai lá no âmago do ser dela. É um olhar tão perscrutador que a pessoa parece que está desnuda. Então ele olhou no fundo dos olhos dos discípulos e disse: olha, vou dizer uma coisa, em duas partes. Primeira coisa, a salvação é impossível para os homens. É a primeira parte. O que é que ele diz aqui? Isto o quê? A salvação é o quê? Então a pergunta que eu vou fazer para você: se dependesse de você, você estava salvo ou perdido? Responde. Mas pastor, e se aquela pessoa for boazinha, ela faz boas obras? Vai para o inferno com as boas obras dela. Pastor, mas essa pessoa, ela foi fiel assim, ela nunca traiu o cônjuge, ela foi um bom pai, ela foi uma boa mãe, um filho tão bom, pastor. Olha, ajudava até a igreja, pastor. Pois é, filho, vai também. Por quê? Porque quem está dizendo é o Rei Jesus. É o Senhor do reino, é aquela pessoa que bota para dentro ou para fora da sua casa. Ele é o dono. Ele bota dentro da casa dele quem ele quer. E a condição que ele estabeleceu foi: se você quiser entrar aqui por suas obras, você não entra. Ponto. Vai discutir com Deus, meu filho, se você tiver coragem. Mas ele não nos deixa sem esperança. Eis a razão da sua presença entre nós. O que era impossível para os homens é o quê? Aí eu fui dar uma olhadinha, o que é essa palavra possível e impossível? E eu quero compartilhar com vocês. A palavra possível e impossível quer dizer sem força, impossível, sem força, impotente, fraco, sem poder, incapaz. Então, para os homens, não tem força, não tem poder, não tem capacidade, é fraco, é impotente. Então, eu li todas essas palavras para você sair daqui convencido que você é fraco. Nós somos impotentes, nós não temos poder, nós somos incapazes, nós não temos força nenhuma para ser salvo. Aí eu fico pensando, né? E aquelas pessoas que ainda creem em outro homem para salvá-las? Meu Deus, ela está precisando de salvação tanto quanto você. Vamos dois para o inferno. Agora, por outro lado, a palavra capaz, possível, associada a Deus, é exatamente o que Cristo está a dizer. Agora Deus, o homem é assim, agora Deus é o quê? Ele tem a força, ele tem o poder, ele é forte, portanto não é fraco, e ele é o único capaz e torna possível a sua salvação. Então fora dele não há salvação. Então ele diz: olha, o que é impossível para os homens é o quê? Aí eu quero dar um exemplo disso. Você conhece aquela pessoa cuja vida era uma vida, me permita a expressão, crianças, é ausência de graça, desgraçada, ou seja, uma vida marcada pela ausência de graça? Conhece alguém assim? Que você olhar para essa pessoa e diz: meu Deus, é impossível. Pois é, para ele era mesmo. E para Deus? E para Deus? É possível. Então a segunda coisa que Cristo quer que os seus discípulos entendam é que eu tenho que ter consciência de que eu preciso depender
completa e finalmente do único que é capaz de me salvar. Quem é? Deus. Então, tenha consciência de que você não se salva. Tenha consciência de que só Deus lhe salva. Mas tem um terceiro ensino e último. Qual é? Veja comigo agora, verso 27. Quando Pedro olhou isso, ele pensou no seguinte, aqui, minha colocação a partir do texto, e penso que está andando com um monte de gente que andaram antes de mim na compreensão desse texto. Se eu não tenho mérito, o que me aguarda lá? Porque eu não comprei nada. Então eu só vou ficar com essa salvação aqui limpa e seca. Não tem nada mais. Então a terceira coisa que você tem que ter consciência é das gloriosas recompensas que pela graça recebe os que entram na vida eterna. Tenha consciência de que você não é capaz. Tenha consciência de que Deus é capaz, você precisa depender dele completo finalmente. E tenha consciência do que lhe espera, se Deus pela graça te alcançou. Olha só o verso 27. Então, lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós, Senhor? Aquele jovem não deixou e não te seguiu, mas ele pelo menos está rico aqui, mas está perdido. O que é que Cristo tem a mostrar? Que na medida em que você abandona essas coisas, essa opção é a sábia. Não é se apegar a elas, não é ficar com elas, é deixá-las e se apegar a Jesus, porque as promessas são gloriosas. Olha o que é que ele promete. A promessa aqui está em dois sentidos, tá? Ele promete aos discípulos, os 11, e promete a todos os discípulos. Então vai em duas instâncias aqui. Vamos primeiro aqui, por favor, verso 28. Jesus lhes respondeu: em verdade eu vos digo que vós, os que me seguiste, quando na regeneração, que é a segunda vinda, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de quê? Então, meu filho, eu vou te dar uma posição de honra. Você vai sentar, vocês vão sentar comigo nos tronos. Que tronos são esses? Quando você olha o Apocalipse, você tem lá a visão da glória de Deus, né, do trono, e ao lado do Senhor estão 24 tronos, 12 reservados para aqueles patriarcas do Antigo Testamento, e 12 reservados para os apóstolos. Então Cristo está fazendo uma promessa gloriosa, dizendo o seguinte: olha, meu filho, se você entender que é salvo por minha graça, e perder tudo aqui, na glória você vai sentar igual um príncipe. O reverendo Hernandes gosta de chamar o povo de meu príncipe, né? Já ouviu isso? Ô, meu príncipe. Pois é, ele está dizendo para os discípulos isso, né? Você vai ser um príncipe. Aí eu pergunto: você quer a glória desse mundo? Ou você quer a glória do porvir? O rei já escolheu quando ele foi tentado. Satanás colocou diante dele todas as glórias. Todas estas glórias eu te dou, se você prostrado me adorar. Disse, não. A glória que eu tenho, meu filho, é maior do que essa que você pode oferecer. Mas tem gente trocando a glória desse mundo pela glória do porvir. Mas aí tem a segunda promessa, que é para todos os discípulos. Agora é para você e para mim, viu? Porque sentar só para os 12. Você não vai ter essa poltronazinha lá. Mas você vai ter outras bênçãos. Quais são elas? Veja agora comigo o verso 29. E todo aquele que tiver deixado. O ponto foi o quê? O homem rico foi interpelado para deixar a riqueza. Mas agora Cristo faz um pronunciamento inclusivo. Não é só a riqueza. É tudo aquilo que para você tem importância maior do que Cristo. Que pode ser o quê? Agora olha a lista, que é uma lista que não é exaustiva, viu? Então vamos lá. Se você gosta mais da sua casa do que de Cristo, você fica. Se você gosta mais do seu irmão ou da sua irmã do que Cristo, você fica. Se você gosta mais do seu pai, da sua mãe ou da sua mulher, você fica também. Do seu marido também você fica. Se você, dos seus filhos, já falei. Se você gosta mais do seu campo, também você fica. E essa lista podia continuar?
Podia. Se você gosta mais de você mesmo do que você fica. Se você gosta mais do seu trabalho do que você fica também. Porque nada pode tomar o lugar do Senhor. A prioridade é Deus. Deixe tudo por Ele, meus filhos. Aqui não é um chamado irresponsável, é bom que se diga. Ele não está dizendo para você desonrar seus pais. Ele não está dizendo para você desprezar sua esposa, seu esposo. Está dizendo que na sua escala de prioridade, Deus em primeiro lugar, que foi exatamente o que o rico não fez. Mas como eu disse, esse é um pronunciamento inclusivo. Então, nesse sentido, preste bem atenção. Olhe bem para o seu coraçãozinho. O que é que você não está deixando por causa de Jesus? Ai, pastor, minha cervejinha eu não deixo por Cristo. É, meu filho. Ah, pastor, meu joguinho não deixo por Cristo, não. Ele entende. Ele entende mesmo, entende tanto que diz para você deixar. A lista podia continuar? Certamente nos atingiria, não? Mas se você deixar tudo isso, o que é que ele promete para você? Se fizer tudo isso por causa do nome dele, tá? Não é por causa de que você quer ser melhor do que os outros, não. Por causa do nome dele, você vai receber muitas vezes mais e herdará o quê? Então, no céu, quando você chegar, você vai ter mais mãe, mais pai, mais filho, mais riqueza. É fé. Então, qual é a terceira consciência que eu tenho que ter? O texto diz: das gloriosas recompensas que pela graça recebe os que entram na vida o quê? Eterna. Eis a razão porque para muitas pessoas também é difícil escolher, porque ela quer já, agora, é para ontem. Eu quero sentir agora. Eu não quero aguardar. Aí perde. Que importância tem isso para a minha vida e para a sua? Primeiro, pense bem. Seja alguém que deseja saber como herdar a vida eterna, porque esta é uma dúvida real e necessária, e ela revela a necessidade final de todos os homens. Olha, comece a conversar com seu filho, com a sua filha, com seu esposo, com a sua esposa, com seu irmão, com seu pai. Pergunte a ele sobre a vida eterna. Você sabe como é que vai para herdar a vida eterna? Agora só faça essa pergunta se você tiver a resposta, tá? Como crente você tem que saber. Então essa é uma pergunta necessária, meu filho. A gente pergunta tantas coisas aos nossos queridos, né? Você está bem? Está com saúde? Parou a tosse? No trabalho? Perguntas até que são pertinentes, mas a pergunta de $1 milhão você não quer fazer, porque você tem medo de ouvir. Qual é a pergunta? O que é que você tem que fazer para herdar a vida eterna? E aí você vai saber se aquela pessoa é salva ou não. Mas essa é a pergunta importante. Pense nisso. Então, pergunte a si mesmo e pergunte àqueles que você ama, que estão próximos de você, por providência divina. Segunda coisa, saiba que no mundo há vários ensinos sobre como herdar a vida eterna, porém cuidado, todos esses ensinos são os falsos e não vieram do Senhor. Você quer saber como herdar a vida eterna? Vá para a Bíblia. Não vá procurar Allan Kardec, não vai procurar evangelho de não sei das quantas, não vá procurar seita, porque todas elas vão lhe encaminhar para a mesma resposta que aquele jovem rico tinha. Só a religião verdadeira está aqui, ó. É esta aqui. Então vá para a Bíblia e leia, e você vai ter a resposta. Tudo mais é engano. Mas tem gente que quer se enganar, né? Tem gente que quer se enganar porque acalenta o âmago, o orgulho dela, e ela gosta de saber que fez uma coisinha para ser salva. Ela se orgulha disso. Você não fez nada. Você não morreu na cruz por ninguém. Você não sentiu o peso da ira de Deus.
Você não intercede por ninguém. Você não tem poder. Você é fraco, como eu sou. Então lembre disso. Tem muitos ensinos falsos aí. Não vá nessa onda, porque você vai se perder. Esteja pronto para ouvir da sua incapacidade de salvar-se a si mesmo, por melhor que você pense ser. Você entrou aqui hoje de noite, não sei se você vai ficar com raiva de mim, e eu espero que seja uma raiva sincera. Ele disse tudo o que eu não precisava ouvir hoje, porque eu vim para a igreja achando que tinha feito a melhor coisa do mundo, e fez mesmo, vim para a casa do Senhor, mas achando que era o mais santo de todos, que Deus ia me aceitar. Não vai. Ele me aceita e te aceita por causa de Jesus Cristo. Não é pelo que você faz. Isso nos humilha, irmãos. Porque no fundo, a gente quer que Deus bote lá na continha, né? Mas este não é o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho é o evangelho da graça. A graça de Deus. Por fim, lembre bem, diante da sua incapacidade, da minha incapacidade, há um Deus capaz, há um Deus que pode, o único, é o nosso Senhor, aquele que temos aqui diante dos nossos olhos, a obra realizada, deu a sua vida para nos resgatar das trevas, para nos transportar para o seu reino. Ele fez isso, mostrando então que ele é o Deus o quê? Capaz. Então você vai voltar para casa, e eu espero que volte assim, consciente da sua o quê? Incapacidade, mas consciente da capacidade de quem? Então, quando você olhar para a sua vidinha aí, cheia de pecado, cheia de tormento, você vai dizer assim: meu Deus, eu não tenho condições, mas eu quero que você levante os olhos para os céus, clame ao Senhor, e diga: Senhor, eu não sou capaz, mas o Senhor é capaz, o Senhor tem poder, e Ele é tão capaz, não somente para te salvar, levando para o seu reino, mas para te dar uma série de bênçãos. E isto é o que de fato nos fortalece, nos anima. Então que você viva nesta convicção, meu filho, porque o Deus que é capaz salvou incapazes, como eu e você. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém.